textos paralelos, ou seja, a mesma história é também contada por Mateus, no capítulo 12, de 9 a 14, e por Lucas, no capítulo 6, de 6 a 11. É uma história muito conhecida nos evangelhos. Leiamos. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai querido, guia-nos pelo Teu Espírito Santo na compreensão dessas palavras. Ajuda-nos a entender o significado daquilo que Jesus fez e porque essa passagem está na Bíblia. De que todos nós, Senhor, não importa a situação em que nos encontremos, sejamos edificados por Tua palavra nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior no Evangelho de Marcos, nós vimos aquele confronto entre Jesus e os fariseus acerca da guarda do sábado. E o confronto foi causado pelo fato de que Jesus e os discípulos estavam atravessando plantações de trigo durante o sábado, e os discípulos tiveram fome, colheram as espigas, quebraram com as mãos e começaram a comer. E os fariseus interpretaram que aquilo era uma quebra do quarto mandamento, que diz que no dia de sábado ninguém deve trabalhar. Então eles interpretavam o colher as espigas e comer nas searas como sendo trabalho. Na verdade, os fariseus tinham uma longa lista de perto de 100 maneiras pelas quais uma pessoa poderia quebrar o sábado. Ou seja, eles tinham a guarda do sábado como sendo um sinal da verdadeira piedade, é uma mostra do verdadeiro israelita, a pessoa que realmente temia Deus devia guardar todos aqueles detalhes, todas aquelas normas e instruções a respeito da guarda do sábado. Por exemplo, caminhar durante o sábado, andar no sábado era pecado, sim ou não? Os fariseus estabeleceram 1 quilômetro, dizendo: se você caminhar 1 quilômetro não é pecado, se você caminhar 1 quilômetro e 100 metros, aí é pecado. E outras regras semelhantes para definir o que é que podia ou não no dia de sábado. No texto que nós acabamos de ler, temos mais outro conflito entre Jesus e a liderança judaica, e mais uma vez por conta do sábado também, dada a importância que o sábado tinha para os judeus. Era como se fosse a expressão mais importante da sua religião. Na verdade, os judeus tinham 3 identificadores da sua religiosidade e da sua etnia, que era a circuncisão, a guarda do sábado e a observação daquelas leis a respeito de comida. Não pode comer sangue, não pode comer porco. Então, se você perguntasse a alguém no primeiro século, o que é um judeu? Então, a pessoa ia dizer: é aquela pessoa que não come porco, nem sangue, não faz nada no dia de sábado e quando o filho nasce, corta a ponta do membro masculino. Então, era isso que definia o judeu. Então, o sábado era, de fato, muito importante para eles. E, por isso, nós encontramos, e nós vamos ver mais coisas adiante no Evangelho de Marcos, relacionadas com o sábado. Nós encontramos Jesus sempre em conflito com os fariseus a respeito do sábado. Nesse caso aqui que nós lemos, o confronto se deu pelo fato de que Jesus, num sábado, curou um homem que tinha uma mão deformada. E Jesus fez isso intencionalmente, como nós iremos ver. Por que Marcos registrou esses confrontos? Não teria sido mais edificante para o povo de Deus
Não seria mais agradável se nos evangelhos tivéssemos apenas aquelas boas palavras de Jesus e aquelas coisas boas que ele fez, em vez... Por que Marcos registra esses confrontos, esses embates de Jesus com a liderança religiosa da sua época? Primeiro, sem dúvida, para desmascarar o farisaísmo, o legalismo do judaísmo daqueles dias, para deixar claro que aquilo que os judeus praticavam quando Jesus veio ao mundo não era aquela religião que Deus revelou a Moisés no Antigo Testamento e que era celebrada nos Salmos, especialmente por Davi, anunciada pelos profetas e seguida pelos justos e piedosos da Antiga Aliança. O que havia durante o primeiro século era uma deturpação daquela verdadeira religião que Deus havia revelado ao seu povo no Antigo Testamento. Através da tradição oral, da inserção de leis e de regras, os fariseus mudaram, acrescentaram, aumentaram as obrigações a ponto de que, com frequência, nós vamos encontrar Jesus batendo de frente com os fariseus e os escribas e também a religiosidade do povo daquela época. Marcos quer deixar isso muito claro. Segundo, a razão pela qual Marcos registra esses confrontos é para deixar claro que foi a liderança dos judeus quem entregou Jesus Cristo à morte. Lembremos que Marcos está escrevendo esse evangelho para os cristãos em Roma, onde o testemunho a respeito de Cristo era muito difícil, porque os romanos adoravam o poder, idolatravam a força, e um Messias pendurado numa cruz não era bem o ideal de religião que um romano teria. Então era necessário explicar por que é que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, por que é que ele foi entregue às autoridades romanas, por que é que ele morreu daquela forma tão cruel, pendurado numa cruz. A resposta que Marcos dá no seu evangelho é que quem fez isso e quem estava por detrás disso é exatamente essa liderança dos judeus que era cega para com a lei de Deus, que tinha se tornado endurecida e insensível para com a vontade de Deus. E também Marcos deseja demonstrar mais e mais a autoridade de Jesus Cristo, que é o ponto central do seu evangelho. Aquele que foi crucificado em fraqueza, na verdade, era o poderoso Filho de Deus. E Marcos mostra isso não somente registrando os grandes milagres que Jesus fez, mas também como ele confrontava as lideranças religiosas e como as calava através da sua autoridade e do conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Essa é a razão pela qual nós temos episódios como esse nos evangelhos. Agora vamos para o episódio em si. Nós temos aí do verso 1 até o verso 6 esse relato de como Jesus entra numa sinagoga, cura um homem, não antes de provocar os seus presentes a respeito da guarda do sábado. Vamos começar, em primeiro lugar, vendo o ambiente onde o milagre aconteceu. Marcos nos diz aí no verso 1, de novo entrou Jesus na sinagoga. Estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Como Marcos nos informa, o fato se passou em um sábado, em uma sinagoga em Cafarnaum, onde Jesus já havia ensinado antes. Jesus já tinha estado ali antes, ele já havia pregado ali, ele já era conhecido daquele povo. E ele aproveitava os sábados para ir às sinagogas e, como ele era rabino, ensinar a lei de Deus para o povo, ensinar o reino de Deus para o povo e apresentar-se como sendo aquele que tinha trazido o reino de Deus. Jesus, então, outra vez entra na sinagoga de Cafarnaum para ensinar, e ali na audiência estava um homem com a mão ressequida. É interessante o fato de que Jesus já tinha estado em Cafarnaum várias vezes, e todas as vezes que ele esteve lá, as multidões eram trazidas, o povo da cidade trazia os doentes para serem curados, e Marcos diz que Jesus curava a todos, mas alguma coisa aconteceu que esse homem não tinha sido curado antes. Ele estava ali, na audiência, na sinagoga, no dia de sábado, com outras pessoas, e ele tinha uma mão defeituosa. Lucas nos diz um detalhe de que era a mão direita do homem, e que ela era atrofiada, aleijada, e da forma como é dita no grego,
a mão era ressequida ou tinha sido ressequida, dá a ideia de que não era alguma coisa de nascença, mas alguma coisa que aconteceu depois dele grande, ou um acidente, uma doença degenerativa. O fato é que ele tinha esse trauma que lhe causou a mão direita atrofiada, ou mirrada, ou ressequida, nas palavras de Marcos. Mas ali no meio também tinham os escribas e fariseus, que não tinham ido para ouvir Jesus ensinar a palavra de Deus. Eles não tinham ido para adorar a Deus nos sábados, como os judeus costumavam fazer. Eles tinham ido para espionar Jesus, para ver se Jesus ia dizer alguma coisa errada ou fazer alguma coisa faltosa, para que eles tivessem motivo para acusar Jesus. Os fariseus, eles já estavam perseguindo Jesus desde aquele dia em que Jesus tinha perdoado os pecados de um paralítico. Trouxeram um paralítico para Jesus, para que Jesus o curasse, e Jesus, em vez de curar o homem, simplesmente disse: os teus pecados estão perdoados. Aos fariseus arrepiaram, né? Mas espera aí, quem esse cidadão está pensando que é perdoar pecado? Só quem perdoa pecado é Deus. E Jesus, para provar que tinha autoridade para perdoar pecados, curou o paralítico na frente de todo mundo. Mas isso não convenceu os fariseus. E eles disseram: esse homem não pode ser de Deus, porque como é que ele vem querendo tomar o lugar de Deus e perdoar pecados? E começaram a seguir Jesus, dizendo: esse homem é um perigo, esse homem é um falso profeta. E não demora muito, não é? Depois que Jesus cura os pecados do paralítico, que Jesus chama um cobrador de impostos para ser discípulo e entra na casa dele e come com pecadores, com publicanos, que era um povo que os fariseus consideravam perdidos, excluídos, longe de Deus. Então, aí vão formando a convicção: ele realmente não é de Deus. Primeiro, está dizendo que perdoa pecado. Segundo, está andando com essa gentalha aqui, com esse pessoal que está longe de Deus, que comete pecado. Esse homem não pode ser um profeta. Próximo passo, os discípulos de Jesus colhem espigas no dia de sábado. Mais uma prova. Está aí, não pode ser de Deus, está quebrando o sábado. E agora, os olhos de todo mundo estão em Jesus. O que é que Jesus vai fazer? Era um dia de sábado, a sinagoga estava reunida, todo mundo sabia dos milagres que Jesus tinha feito, tinha aquele homem ali com a mão ressequida, e os fariseus estavam ali, no culto, não para ouvir o sermão, mas para achar defeito, para criticar depois, para falar mal depois, para bochichar depois. Não se lembrariam nada do que Jesus disse, mas só dos erros que eles achavam que tinham sido cometidos. Eles estavam ali para espionar Jesus Cristo. E eles queriam ver se Jesus ia curar o homem no dia de sábado, o que para eles representava uma quebra da lei. É interessante que entre aquelas regras que fala da guarda do sábado que eu mencionei, tinha uma que dizia o seguinte: você só pode, no dia de sábado, você só pode socorrer pessoas que estiverem com problemas, com doenças ou necessidades fatais, graves. Está para morrer, pega, leva para o hospital. Aí pode, não quebra o sábado. Mas você fazer o bem, aplicar um remédio, alguma coisa, para quem não corre risco de vida no sábado, isso é trabalho, é quebra do sábado. Então, isso está na tradição dos judeus, está no Talmud, que tem uma parte do Talmud, que é toda a legislação judaica por escrito, né, datando do século III, remontando ao primeiro. Tem uma parte lá sobre a guarda do sábado, onde tem todas essas especificações, e lá vocês vão encontrar isso aí. Então, os fariseus estavam querendo ver o que Jesus ia fazer, porque a doença do homem não era fatal. Não era fatal. Muito bem. E, de acordo com Mateus, foram os escribas e fariseus que começaram o confronto. E eles fizeram a pergunta a Jesus, provavelmente enquanto Jesus ensinava. O culto na sinagoga era muito parecido com o nosso culto aqui. Os judeus se reuniam, tinha a leitura da lei, um assistente tirava o rolo da lei de um armário, entregava ao leitor, o leitor lia a passagem do dia, e aí um rabino, o rabino da sinagoga ou um rabino convidado, ele ficava lá na frente e sentava-se e ensinava o significado daquela passagem do dia para todo o povo. Depois aquilo era seguido de orações. Era assim que funcionava
a reunião na sinagoga. Jesus provavelmente estava ensinando, quando então os fariseus dizem: eu tenho uma pergunta, mestre, é permitido curar no sábado? O que é que o senhor acha? Sabe aquelas perguntas que os alunos têm na manga do casaco e que gosta de tirar para o professor, não é? Já preparado ali, né? É certo curar uma pessoa no sábado? O que é que o senhor acha? Foi a pergunta que fizeram para Jesus. E eles queriam provocar Jesus a fazer alguma coisa. Dos versos 3 a 5, Marcos nos diz qual foi a reação de Jesus. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Aqui no registro que Marcos faz da reação de Jesus, eu quero destacar os 3 pontos principais. Primeiro, ao ser questionado sobre se era lícito fazer o bem ou curar no sábado, Jesus então, sabendo do que é que se tratava, chama o homem da mão ressequida e diz: vem para o meio. As sinagogas geralmente tinham a bancada de maneira circular, e havia um espaço entre as primeiras bancadas e o local onde o rabino se sentava para ensinar a lei. Então, o meio era aquele espaço bem visível para todos. Jesus diz para o homem que estava sentado em alguma fileira lá: vem para o meio. O homem se levanta e fica bem na frente, bem visível a todos. Jesus fez isso porque Jesus queria que todos ouvissem o que ia se suceder e que todos testemunhassem o que ele haveria de fazer, para que não tivesse dúvida nenhuma. E Jesus então transfere a pergunta que os fariseus fizeram para todos os que estão presentes na sinagoga. E as perguntas foram essas. Primeiro, os fariseus tinham perguntado: é lícito curar no sábado? Jesus chama o homem para frente e, com o homem presente ali em pé, Jesus se volta para todos os presentes e se pergunta: e vocês o que é que acham? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Tirar a vida ou salvá-la? E Mateus acrescenta que Jesus fez mais uma pergunta: qual de vocês, se a ovelha de vocês cair no poço no sábado, vai esperar até o dia seguinte para tirar a ovelha? Quem de vocês vai deixar a ovelha morrer lá só porque é sábado? Nenhum de vocês. Vocês vão lá e vão tirar a ovelha. E aí Jesus pergunta: quanto mais vale a vida do homem do que a vida de uma ovelha? Isso ele perguntou a todos os presentes na congregação. Segundo ponto aqui, o silêncio dos presentes. Qual foi a resposta que Jesus teve à sua pergunta? Silêncio. Diz aí o texto, no final do verso 4, que eles ficaram em silêncio, a sinagoga toda. Ficaram em silêncio porque todo mundo sabia qual era a resposta. Claro que é lícito fazer o bem. Claro que eu vou tirar minha ovelha se ela cair no dia de sábado no poço. Claro que é lícito salvar e não matar no dia de sábado. Eles ficaram em silêncio por causa da dureza do coração. Eles não queriam admitir que Jesus estava certo e que eles estavam errados na sua tradição. Sabe aqueles argumentos ou aquelas discussões, às vezes entre pai e filho, né? Que o filho está claramente errado, o pai e a mãe traz a argumentação certa, explica por quê. Está vendo, filho, por que é que você está errado? Diga, filho, não é certo isso que eu estou dizendo? Não conhece essa figura? Né? Quem tem filho sabe o que é que eu estou falando. É assim mesmo, né? Endureceram o coração, fecharam a alma, eles não queriam admitir que estavam errados naquele pensamento deles. Olha a reação de Jesus, que é o terceiro ponto aqui do relato. O sentimento de Jesus, depois de ter olhado nos olhos de todos presentes, verso 5, olhou-os ao redor. Jesus primeiro ficou indignado. A palavra indignado no original significa irado. Jesus ficou com raiva. Jesus ficou cheio de furor pela falta de compaixão daqueles homens, pela falta de sensibilidade daqueles homens diante da situação daquele homem que tinha aquela deficiência e diante da compreensão deles diante da lei.
A ira de Jesus subiu no seu coração. Mas, ao mesmo tempo, Marcos diz que ele também, ainda no verso 5, ele ficou condoído com a dureza do coração daqueles homens. Ele ficou condoído, ou seja, profundamente entristecido com a teimosia obstinada, com aquela estupidez deles em não reconhecerem o erro deles, que o que eles ensinavam, que aquilo que eles exigiam dos judeus estava errado e que eles estavam colocando a observação legalista da lei acima do bem do homem, especialmente na questão da guarda do sábado. Da mesma forma como eles tinham errado no episódio anterior, que condenaram os discípulos de Jesus porque colheram espigas num dia de sábado, porque estavam com fome, eles outra vez aqui deixam de ter misericórdia para poder guardar a lei deles. E então, por último, diz aí no final do verso 3, que Jesus ordena ao homem, final do verso 5, desculpem, Jesus diz ao homem, estende a mão. Silêncio geral na sinagoga, não tem resposta. Jesus diz, estende a mão. O homem estende a mão direita e ela foi restituída, ficou igual à outra mão e o homem ficou completamente curado. Você poderia pensar que diante dessa demonstração extraordinária da autoridade de Jesus e do poder de Jesus e de que de fato ele era Deus, ele curou um aleijado que era conhecido de toda a cidade, todo mundo sabia quem era aquele homem e todo mundo tinha consciência do defeito dele. Aquele homem tinha estado na sinagoga durante anos, era frequentador assíduo ali. Jesus não é desse tipo de cura que é feita que ninguém sabe identidade, endereço, nome de ninguém, desse pessoal que aparece, mas era uma cura inegável. Era óbvio que um milagre havia acontecido. Você deveria esperar que a reação daquele povo e dos escribas e fariseus fosse de espanto, de admiração, de quebrantamento, de arrependimento e de dizer, de fato, esse homem é de Deus. Mas, queridos, veja o que é que aconteceu. Verso 6, retiraram-se os fariseus e conspiraram com os herodianos contra Jesus em como lhe tirariam a vida. E Lucas acrescenta que todos os que estavam presentes na sinagoga ficaram enfurecidos com Jesus. Ficaram com raiva de Jesus, porque Jesus curou aquele homem no dia de sábado. A raiva dos fariseus contra Jesus chegou a um ponto que eles resolveram procurar ajuda para matar Jesus. Os herodianos eram um partido político dos judeus que apoiava a dinastia dos Herodes e o controle de Roma sobre Israel. E eles, para matarem Jesus, para que os fariseus pudessem matar Jesus, a pena de morte só era aplicada pelas autoridades romanas. Eles precisavam do apoio político dos herodianos para conseguir uma condenação contra Jesus. E, queridos, o que mais espanta aqui é o fato de que os fariseus detestavam os herodianos. Um pouquinho de história aqui. Durante a Revolução dos Macabeus, 250 anos antes de Cristo, os judeus se levantaram contra o Império Romano porque os romanos queriam, porque os gregos queriam helenizar os judeus, queriam que os judeus aprendessem a falar grego, queriam que os judeus deixassem de guardar o sábado, queriam que os judeus adorassem os deuses gregos, e se levantou um partido dentro dos judeus para lutar contra essas coisas, para zelar pelas coisas de Deus, para manter a verdadeira religião. E eles foram encabeçados por um sacerdote chamado Macabeus, que resistiu contra essa tentativa de domínio sobre o povo de Deus. E é dos Macabeus que vieram os fariseus. A palavra fariseu significa em grego separado. Nós somos os separados, nós somos aqueles que não queremos nada com os gentios, nós não vamos aceitar o domínio estrangeiro sobre nós. Então, por definição, o fariseu odiava Roma, odiava Herodes e odiava o partido dos herodianos. Mas a raiva que eles tinham de Jesus era muito maior do que a raiva que eles tinham dos herodianos. A ponto de que quando eles saíram da sinagoga, eles foram procurar os herodianos e disseram: olha, nós não gostamos de vocês, mas nós temos um inimigo em comum. Está surgindo uma liderança aqui na Judéia que vai ameaçar
o domínio de Herodes e a nossa liderança religiosa. As multidões estão seguindo. Ele faz sinais e prodígios, ele quebra a nossa lei, ele está enganando o nosso povo. Então, o inimigo de vocês é também o nosso inimigo. Vamos fazer um acordo para matar esse Jesus, para acabar com ele. E os fariseus fizeram um acordo com os herodianos. É interessante como o ódio, né, pode juntar as pessoas mais diferentes, porque elas têm um inimigo em comum. Se juntaram ali os herodianos e fariseus para conspirar contra Jesus, para tirar a vida de Jesus. E daqui para frente nós vamos encontrar pelo menos mais 2 vezes no Evangelho de Marcos, os fariseus e os herodianos entrando em complô ou armando alguma coisa para encontrar um motivo para entregar Jesus à morte. Queridos, o que é que nós podemos aprender já encaminhando para o fim? Eu quero destacar aqui alguns pontos que Marcos nos ensina. O primeiro deles, sem dúvida, era que uma má compreensão da verdadeira religião ou uma má compreensão daquilo que Deus nos revela pode virar uma religião falsa. Com certeza, o judaísmo nos dias de Jesus era uma religião falsa. Era uma religião baseada em mérito, era uma religião baseada em tradições humanas, era uma religião baseada em regras criadas pelos homens. E o pior de tudo é que os fariseus e os judeus pensavam que estavam agradando a Deus. Eles achavam que era o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Não é à toa que Jesus bateu de frente com eles, não só essa vez, mas nós veremos muitas outras mais adiante. Outra coisa que nós podemos aprender aqui é que Jesus foi condenado pelo seu próprio povo e ele foi rejeitado pelos judeus, não porque ele havia quebrado qualquer uma da lei de Moisés e dos profetas, mas simplesmente porque ele expôs a hipocrisia e a falsidade daquela religião que prevalecia entre os judeus na sua época. E ninguém gosta de quem faz isso. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a guarda do sábado ordenada por Deus está subordinada às necessidades humanas. Está subordinada às necessidades humanas. E que Jesus veio ensinar qual o verdadeiro significado da lei, da guarda do sábado. E ele, sendo o Filho do homem, ele pode nos dizer de que maneira o sábado deve ser guardado. E foi o que ele ensinou aos seus discípulos. Nós cristãos, ao guardarmos o domingo, estamos fazendo o que Jesus ensinou e da maneira como ele ensinou. Nós não queremos um legalismo como os fariseus, aquela guarda estrita, legalista e moralista do sábado, mas também nós não vamos considerar o dia do Senhor como um dia qualquer, um dia semelhante aos outros, em que as pessoas fazem as mesmas coisas, mas é um dia de deleite, é um dia de descanso, é um dia de ouvir a palavra de Deus, de ter comunhão com Ele, de servir a Ele de todo o coração. E eu agora quero aplicar para terminar. Primeiro, aplicação. Existe uma ira justa, meus irmãos. Não é pecado irar-se. O pecado é deixar a ira se transformar em vingança, ressentimento, raiva ou qualquer outra coisa. Mas existe pouca ira hoje. Existe uma ira justa, como essa que Jesus demonstrou aqui, diante do erro e diante do pecado. Note que essa ira foi temperada com a tristeza de coração. Jesus irou-se contra aqueles homens, mas ao mesmo tempo foi condoído no seu coração por conta da dureza do coração deles. Eu estou dizendo que hoje está faltando ira, porque hoje nós vemos o erro acontecer, vemos os falsos ensinos acontecer, vemos as pessoas fazendo coisas erradas, enlameando o nome do Evangelho, quebrando a união da igreja, a unidade da igreja, e nós fechamos os olhos, nós achamos normal. O crente perdeu, a igreja evangélica brasileira perdeu a capacidade de se indignar, de ficar indignado com o que estão fazendo, com o nosso país, com as nossas crianças, o que é que acontece nas escolas. Nós perdemos a capacidade de ficar indignado com os falsos profetas que ensinam um falso evangelho no meio do povo da igreja brasileira, e nós achamos que tudo isso é normal. Jesus ficou indignado com aqueles fariseus hipócritas, muito embora o seu coração estivesse cheio de compaixão. Está faltando essa justa indignação no coração do povo de Deus. Eu não sei como você é, mas como é que você percebe, como é que você reage diante dessas coisas?
Você simplesmente diz: eu não julgo ninguém. Com frequência, essa é uma falsa piedade. Não julgueis, né? Eu não vou julgar ninguém. Não é? Isso é uma falsa piedade, porque se você não julgar, como é que você vai distinguir entre o falso profeta e o verdadeiro, entre o verdadeira doutrina e a heresia, entre aquele que é de Deus e que não é? É claro que você tem que julgar. O que Jesus proíbe é o julgamento hipócrita, você julgar os outros e não julgar o seu próprio coração. Mas é claro que nós temos que exercer juízo e discernimento também. Tenhamos cuidado, irmãos, em segundo lugar, para que nós não nos tornemos legalistas e moralistas como os escribas e fariseus. Qual era o problema daqueles homens? Eles tinham zelo pela tradição oral, pelas leis que foram ensinadas pelos seus pais, pelas leis que foram acrescentadas pelos escribas a partir de Esdras. Ao lado da lei oral chamada Torá, ao lado da lei escrita chamada a Torá, eles tinham a Torá oral, que eram aquelas tradições passadas de boca a boca, era a tradição dos homens, não tinha base bíblica nenhuma, mas para eles era a verdadeira religião. Irmãos, tenhamos cuidado para que aquilo que a gente faz nessa igreja seja apenas o que é bíblico, e não porque é tradição, e não porque a gente faz isso há 30 anos, não porque sempre foi assim, porque era esse o argumento dos escribas e fariseus, por isso eles não perceberam quando a verdade chegou, quando chegou o momento do reino de Deus irromper entre eles, e eles reagiram dessa maneira. Isso se chama religiosidade. Cuidemos também, em terceiro lugar, queridos, para não ter um coração endurecido. Vocês percebem a ironia disso aqui? Aqueles homens viram uma cura feita pelo Filho de Deus diante deles, que tinha argumentos imbatíveis, em vez de se humilhar diante de Deus, ou pelo menos perguntar: espera aí, esse homem, se ele não fosse de Deus, como é que ele ia fazer esse milagre que ele fez? Em vez de fazer isso, de abrir o coração, abrir os olhos, o coração deles se endureceu. O coração deles se fechou, a alma deles se enclausurou, eles não queriam ver a verdade, eles não queriam ser convencidos, eles não queriam mudar de opinião. É o que acontece às vezes quando a gente passa muito tempo ouvindo o Evangelho, a familiaridade. A gente se acostuma com as coisas de Deus, a gente perde aquele romance, perde aquela novidade. A gente está acostumado a ouvir a mesma coisa, vai para a igreja, ouve sermão, volta para casa, volta de novo para a igreja para ouvir outro sermão, volta para casa e na segunda-feira tudo continua como era antes. O coração vai se endurecendo aos poucos, vai se acostumando com as verdades de Deus, com as grandes doutrinas, com a glória de Deus, a majestade de Cristo, a graça de Deus revelada no Evangelho. A gente vai ficando calejado de tanto ouvir essas coisas. Por isso que é difícil o crente mudar. É difícil. Porque ele calejou, endureceu o coração, e ele não consegue mais reagir à palavra de Deus. E por último, meus irmãos, que esse texto nos leve a lembrar que para tudo isso o Senhor Jesus é a solução. Aquele que curou a mão atrofiada daquele homem é o mesmo que pode curar o nosso coração, curar a nossa cegueira. Ele foi o enviado de Deus para ser o nosso Salvador, para nos ensinar a verdade, para dar sua vida pela nossa, para nos livrar de nós mesmos e dos nossos pecados e da nossa religião que nós inventamos. E é na pessoa do Senhor Jesus que nós vamos encontrar descanso, nós vamos encontrar a pessoa de Deus, que nós vamos de fato ser renovados e transformados. Que nessa manhã você tome essa disposição, que nessa manhã você tome essa decisão: Senhor, eu não quero ser um fariseu legalista, moralista, endurecido, cego, mas eu quero estar aberto para o Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer, eu não quero que haja nenhum ponto escuro na minha visão espiritual, um ponto cego no meu retrovisor espiritual, que eu não esteja vendo o perigo ali ao meu lado, mas que o Senhor abra os meus olhos e renove o meu coração, para que eu possa seguir a Jesus, o Filho de Deus, como Ele quer que eu siga. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Ó Deus, nós te damos graças pelo Teu Filho. Livra-nos, ó Deus, de um coração endurecido.
Livra-nos de uma religiosidade legalista e moralista. Livra-nos de um espírito crítico que nos traz à igreja apenas para ver os defeitos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Pedimos que Tu nos quebrantes, que Tu nos humilhes diante de Ti e que o Senhor também nos faça ver a glória do Teu Filho Jesus, a plenitude que há nele, a graça que flui da cruz e da ressurreição, para que Ele seja a razão da nossa identidade, de sermos o que somos. Se alguém nesta manhã, Senhor, que ainda não compreendeu o Evangelho, ou que durante anos, compreendeu de maneira errada, quero pedir que nesta manhã Tu fale ao coração dessa pessoa. Que o Senhor toque a todos nós e nos maravilhe com o poder do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.